Esta mensagem é para você que trabalha no Ministério da Música, seja como cantor, cantora, instrumentista, arranjador, produtor musical, maestro. E também para você que procura inspiração para qualquer área da sua vida, procura exemplos, procura referências para qualquer área da sua vida, mas eu quero me voltar especificamente. É claro que se esse vídeo, né, se Deus falar o seu coração por meio desse vídeo, seja qual for a sua área de atuação, qual for a sua carreira profissional, enfim. Mas eu quero me dirigir principalmente a quem trabalha no Ministério da Música, para quem é ministro de música, é cantor, cantora, para quem trabalha na música gospel, de maneira geral. Ah, no ano passado, se eu não me engano, no Positivamente Podcast, da Karina Bach, que era da Karina Bach, agora não é mais, porque a Karina Bach saiu do Positivamente Podcast e agora tem um podcast no canal pessoal dela. Uh, e ela entrevistava pessoas, né? Entrevistava várias personalidades do meio cristão. E eu assisti a algumas dessas entrevistas, inclusive de pessoas muito respeitadas, uh, com ministérios consolidados, com muitos anos de ministério. E a Karina perguntou para algumas dessas pessoas se ouvia música secular, e aí essas pessoas falaram que ouviam, mas eram muito seletivas, não era qualquer música que elas ouviam e tal. Só que quando chegou na vez da Cassiane, ela fez a mesma pergunta para a Cassiane, só que a Cassiane, ó, o vídeo tá aqui, se quiser assistir, tá aqui. A Cassiane falou o seguinte: não se pode, de uma mesma fonte não pode vir água doce e água amarga. Ou seja, ela mencionou esse texto da carta de Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que tem um ministério cristão, aqui no caso especificamente do Ministério da Música, ela não pode, em hipótese alguma, sob qualquer pretexto, ouvir música secular para buscar na música secular fonte para aquilo que ela faz. Seja no canto, seja no instrumento, seja no arranjo, seja na composição, seja em vídeo, inspiração para videoclipe, seja lá o que for. A pessoa jamais pode buscar, jamais deve buscar inspiração na música secular. Por quê? Porque a música secular hoje em dia, se alguns anos atrás já estava uma vergonha, imagine hoje como não está. O que existe de mais podre, o que existe de mais nojento, você encontra na música secular. Anos atrás eu falei sobre detox musical, né? Se você vai no supermercado, se você vai no cinema, qualquer lugar que toca música secular, você vai numa loja de eletrodomésticos e está passando um videoclipe de música secular, aí você fica com o zóio vidrado lá, vendo a mulher se contorcendo, a mulher suada, enfim. Eu não vou dar detalhes aqui para não servir de gatilho para ninguém, mas você vê uma cena sensual, uma cena quase erótica, isso desperta algo em você, né, que afasta você da presença de Deus. Você jamais, 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 em hipótese alguma, sob qualquer pretexto, mas eu preciso ouvir a voz da pessoa para conseguir. Não, de jeito nenhum. Existem, hoje em dia, quando eu era criança, era outro contexto, era outra realidade. A música cristã no Brasil ainda estava restrita às igrejas, restrita ao meio cristão mesmo, nas igrejas.
ela ainda tá, o mundo ainda estava extremamente fechado, extremamente repelia com toda a força, com toda a veemência a música cristã. Quem abriu a porteira, quem escancarou a porteira para música cristã se popularizar no Brasil, é que claro que há vários outros representantes, mas eu me lembro assim de cabeça, assim, aquele que realmente escancarou, né, que fez com que a música cristã se tornasse extremamente popular no Brasil e até fora do Brasil, não, a ponto de ser tocada em rádio secular, foi o Regis Danese, com a música Faz um Milagre em Mim. Aí depois abriu a porteira de um jeito, que hoje em dia você vai lá no programa Raul Gil, que é um programa muito popular, que tem muita audiência aos sábados. Quase todo sábado tem alguém da música cristã cantando lá. É impressionante. Eles viram que dava audiência, que, enfim, atraía patrocinadores e tal, atraía público, então agora todo sábado tem alguém da música cristã cantando lá. Isso, de uma certa forma, é útil para o avanço do evangelho no nosso país? É. Só que é assim. Você vai num programa de música cristã, tá? Ou música secular, desculpa. Você vai num programa de auditório secular. Um programa de auditório que toca de tudo. Sertanejo, funk, música internacional, secular, pop rock. Aí reservam um espaço nesse programa para música cristã. E assim como outros, como vários programas dominicais, tipo Eliana, Hora do Faro, enfim, a lista é imensa. Acho que até na Globo aparece alguma coisa assim de vez em quando. E você vê lá música, cantores do nada, aparece um cantor cristão, uma cantora cristã, e acaba levando a audiência do canal, do programa, enfim. Mas isso é extremamente prejudicial. Por quê? Assim, não. Falando assim, sinceramente. É uma oportunidade de pregar o evangelho por um número maior de pessoas? É. Só que o cantor, ou a cantora, o instrumentista, maestro, arranjador, seja lá o que for, jamais deve permitir que todo esse assédio da mídia, toda essa secularização, digamos assim, ou seja, não pode permitir, resumindo, não pode permitir que a música cristã se torne apenas mais um gênero musical. Não. A música cristã tem que ser algo totalmente separado, sacro, santificado mesmo. Você tem que santificar a sua voz. Você tem que. O que é santificar? É separar, tornar santo, tornar separado. E, ou seja, a santificação não é a mesma coisa que perfeição. Perfeição nós só teremos lá no céu, quando nós fomos transformados, glorificados e tal. Enquanto estivermos nesse mundo, nós podemos nos consagrar e nos santificar. Santificação é diferente. Santificação você se separa do mundo, você vive no mundo, mesmo vivendo no mundo, você não se mistura com as coisas desse mundo. Então a mesma coisa com relação à música. Se você quer fazer canto, estudar canto, por exemplo, é bom estudar canto? Ajuda muito, ajuda. Principalmente se você tem dificuldade para cantar, né? No diafragma, se você força demais a garganta, você fica rouca, você fica, então você tem que aprender a cantar direito, a cantar com a voz grave, voz de peito, voz aguda, voz de cabeça, enfim. Todos esses negócios aí. Você só consegue aprender isso na aula de canto, ou então com exercícios feitos por especialistas, né? Das especialistas, tipo, eu não sei fazer aqui agora, que tô meio com pigarro, porque quando chega essa época do ano, eu fico sempre com rinite, né? Prejudica um pouco a voz. Mas existem exercícios, tal, que você aprende na aula de canto, nas aulas de canto, e a aula de canto é necessária. Só que o ideal é você estudar canto com professores cristãos, professores que ouçam música cristã, que bebam da fonte, que aqui fala da fonte, né? Tiago 3, 11, 12, fala que não podemos beber de fontes que não sejam a fonte, né? Que é o Espírito Santo, que é Jesus.
Porque se você vai ao de canto, você vai lá, você é mulher, pronto, você é soprano ou mezzo-soprano, não sei, seja lá o que for. Você vai lá, aí o seu professor não é cristão, ou então é um Raimundo, um pé na igreja todo mundo, e dá para você exercícios com músicas da Demi Lovato, Beyoncé, Rihanna, que mais? Christina Aguilera, deixa eu ver aqui uma outra cantora famosa, Tony Clarkson, Kelly Clarkson, enfim, Shakira, enfim, põe a cantora secular que você lembrar agora. Uh, é, tem uma Jessie J, acho que é Jessie J, enfim, essas cantoras seculares, né, que arrebatam multidões, tem uma, eu lembrei agora também de uma que tem zilhões de fãs no mundo inteiro, ai, peraí, deixa eu dar uma pausa. Lembrei, Taylor Swift. Você vê como essas coisas, eu evito mexer com essas coisas, até esqueço o nome da mulher. Mas, enfim. O seu professor de canto dá músicas para você da Demi Lovato, da Taylor Swift, da Beyoncé, da Jessie J, para você estudar. Aí você acaba gostando das músicas dessas cantoras. Aí, no caso dos homens, por exemplo, dá um Bruno Mars, dá um Justin Bieber, dá um. Que mais? Ai, não consigo lembrar. Enfim, essas coisas assim, não me pego com essas coisas. Eu já ouvi muita música secular, tanto que eu tenho um vídeo onde eu falo a respeito de uma cantora na qual eu fui viciado, eu era fã doente, eu me envergonho muito disso. Mas enfim, não adianta nada você estudar canto ouvindo música secular, você se afasta de Deus. Você pode até ter uma voz maravilhosa, pode até arrebentar a boca do balão, mas você se afasta de Deus. Você acaba consagrando pro capeta, é, você se afasta totalmente da presença de Deus e começa a fazer um monte de coisa errada, você absorve muita tranqueira, porque essas músicas, eu sei que é duro, é muito difícil você ouvir isso. Se você ouve essas músicas, é muito difícil para você absorver isso, porque a sua mente está tão presa nessas coisas que parece que qualquer coisa que toque nesse assunto, enfim, quando você é confrontado a respeito disso, muitas pessoas acabam se ofendendo, muitas pessoas acabam se sentindo mal, porque as pessoas se apegam tanto à celebridade musical secular, acabam criando assim um vínculo tão grande, uma ligação tão grande com essa pessoa, a ponto de saber a história dela, onde ela nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, a cidade onde nasceu, com quantos anos começou a cantar, onde cantou, sabe, até os pormenores mais assim que eu lembro que quando eu era criança tinha o programa do J. Silvestre, o show Sem Limite, o Céu é o Limite, uma coisa assim. E ele fazia perguntas para a pessoa sobre determinada celebridade, e a pessoa respondia, certa resposta! Aí depois vinha, aí ganhava prêmio, enfim. Então, mas você não deve jamais. Eu sei que é difícil para você ouvir isso, mas você jamais deve encher sua cabeça com essas coisas. Você quer, por exemplo, você é cristão, cristã, está estudando canto. O que eu posso sugerir para você? Manu Paiva, Carlane Frauches, Stella Laura, Maria Marçal, Valesca Maíssa, Juliane Souza, Ana Paula Valadão, Aline Barros, Bruna Carla, Daniela Araújo. Ou seja, são N exemplos que eu posso dar para você. Se eu citar todos os exemplos que eu... E se você for homem, se você estiver estudando canto e for homem, Pedro Henrique, o próprio Gessé Guiar, eu sei que o Gessé Guiar se afastou, mas enfim, o próprio Gessé Guiar, né, até como compositor, né, ele tem composições maravilhosas, mas o Pedro Henrique,
se não me engano é Marcos Salles que gravou lá com a Juliane, o Yahvé se manifestará, coisa assim, qual que é o outro? O Theo Rubia, o Alessandro Vilas Boas, quem mais? O Fernandinho, Gabriel Guedes. Das mulheres esqueci a Bruna, a Gabriela Rocha, esqueci, mas enfim. São N exemplos que eu posso dar. O Leandro Borges. Assim, são N exemplos que eu posso dar para você. De você buscar as fontes certas, você se abastecer da fonte certa, que é a palavra de Deus, que é coisas que realmente... E se você for produtor musical, instrumentista, você é instrumentista, por exemplo, guitarrista, baixista, baterista, ouvir, por exemplo, você se especializar com instrumentistas cristãos, tipo, por exemplo, para quem é guitarrista, o Marcinho, que toca para Fernanda Brum, que toca para Maria Marçal, entre N outros exemplos. Para você que é produtor musical, por exemplo, você vai lá na Toda Music, você vai lá na MK Music, na Mozilla Records, você vai na... Existem N outras gravadoras cristãs que você pode pegar, entrar em contato com os produtores, lá no perfil do Instagram dos produtores, e ele tem N materiais para você ouvir, só música cristã, música de qualidade, música realmente que edifique, que traga bagagem para você, técnica, acústica, melodia, harmonia, ritmo, tudo assim, de primeira e totalmente dentro disso aqui, ó, da palavra de Deus. Em vez de buscar em guitarristas, baixistas, bateristas de bandas seculares, de rock, de heavy metal, de pop, dance, seja lá o que for. Busque inspirações no worship, que o worship está em alta atualmente. Busque inspirações na própria música cristã, música sacra, tradicional, tem muita coisa. A harpa cristã tem, e outros hinários, tipo cantor cristão, cantar em todos os povos, hinário para o culto cristão, salmos e hinos, e até no Adventista, tem muitos hinários que você pode buscar materiais de altíssima qualidade para se enriquecer musicalmente. E por tabela, né, se você não é músico, não é instrumentista, não é cantor, não é cantora, você buscar materiais para a sua profissão, seja lá qual for, médico, engenheiro, advogado, enfim. Buscar somente fontes confiáveis, você não buscar esses coaches esotéricos que falam só besteira, falam bobagem, você buscar realmente pessoas tementes a Deus, pessoas que tragam conteúdo benéfico, conteúdo saudável para a sua profissão, para você, porque a sua profissão, se você é cristão, seja lá qual profissão que você for, você deve servir a Deus com a sua profissão também, seja lá qual for a sua área de atuação, qual for o seu nicho de mercado, o seu público, você tem que consagrar, inclusive, a sua vida profissional a Deus. Você tem que se santificar, inclusive, por meio da sua profissão. Por mais absurdo que isso seja aos olhos do mundo, mas é a mais absoluta verdade. Ou nós somos 100%, nós estamos 100%, Deus não nos quer apenas pela metade, Deus não quer 60% de nós, Deus não quer 70%, 80%, 90%, 99% não, Deus quer 100% de nós. Tudo. Todas as áreas da nossa vida nós devemos consagrar a Deus, inclusive a carreira profissional, seja ela qual for. E por falar em fonte, anos atrás eu gravei um vídeo a respeito da primeira missionária citada na Bíblia, que é a mulher de Samaria, mulher samaritana. Foi lá encontrar Jesus no poço. Está lá em João 4. Eu não lerei o texto todo, porque eu já tinha falado naquele vídeo disso. Inclusive, se você quiser ler alguma coisa sobre a mulher samaritana, tem esse livro aqui.
Eu não sei de que ano que é, não sei que foi lançado, só sei que esse autor aqui, ele morreu em 1945, se eu não me engano. É bem antigo, aqui tem a biografia dele. Eu não sei se ainda dá para achar esse livro em sebo. Acho que em sebo, um sebo cristão, talvez você consiga achá-lo. A editora é a editora. Deixa eu ver a editora. União Bíblica do Brasil. E esta edição aqui é a reedição de 1982, ou seja, essa edição aqui já tem 40 anos, quase 41 anos. Mas assim, esse livro fala, é um livro fininho, rápido de ler e tem uma visão brilhante, praticamente um sermão a respeito da mulher de Samaria. E eu leria aqui o texto que tem a ver com esse assunto de buscar na fonte certa aquilo para, seja lá qual ramo que for, e mais especificamente na música cristã. Aqui está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo... Deixa eu ler até o 14. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, no caso, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Detalhe, os judeus, quando tinham que ir, por exemplo, da Galiléia para a Judéia e vice-versa, eles contornavam a Samaria, eles não entravam na Samaria, de tanto ojeriza que eles tinham dos samaritanos. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Ele aproveitou a hora que os discípulos tinham ido à cidade para comprar pão, ele estava sozinho na fonte. Então foi a ocasião ideal para ele conversar com uma mulher samaritana. Ou seja, além de ser mulher, era samaritana. Os homens não conversavam com as mulheres porque achavam que era perda de tempo. Com o samaritano, pior ainda. E no versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Imagino que ela tinha que andar muito até o poço e pegar água e voltar, tem que tirar sozinho, enfim. E disse-lhe Jesus, estava sentado no poço: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido da cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Ela ficou admirada, porque ele era judeu, né? O sotaque judeu, tudo. Como sendo tu judeu, me podes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, não se comunicam com os samaritanos. Se você quiser saber toda a história dos samaritanos, só ir lá, se não me engano, segundo Reis, segundo Crônicas, enfim, não lembro se é segundo Reis, segundo Crônicas, mas está lá, quando o reino do norte de Israel é conquistado pelos assírios, os assírios levam os israelitas do norte cativos, aí repovoam, eles constroem, né, Samaria, né, Samaria foi povoada também, conquistada, aí eles repovoam o reino do norte com estrangeiros, enfim. Aí no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ou seja, a mulher estava dando namoro com Jesus, sem saber quem era. Aí Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então a fonte é essa. A fonte é Jesus. Sempre que você quiser inspiração. Porque Jesus, ele veio esse mundo, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e 10 dias depois mandou o Espírito Santo. Então, por meio da busca por Deus, pelo Espírito Santo, você se colocar diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo, você recebe o dom do Espírito Santo, enfim. Você recebe inspiração para compor, para cantar, para
gravar não tem mais CD, gravar um álbum, digamos assim, gravar um single, um álbum, um videoclipe, seja lá o que for, recebe a inspiração do próprio Deus para isso. E você não deve buscar essa inspiração no mundo, você deve buscar aqui, na fonte, na palavra de Deus, e mais especificamente em Jesus Cristo. Porque buscando a Jesus Cristo, buscando a fonte certa, você receberá da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, tudo aquilo que você precisar para você cantar, para você compor, para você gravar, para você tocar, enfim, para você fazer qualquer coisa, seja na área da música ou em qualquer outra área da sua vida. E aqui, encerrando esse vídeo, eu quero dar um recado especial, praticamente um apelo, uma súplica, digamos assim, para você que é noivo, é noiva, tá de casamento marcado, tá fazendo planejamento para o casamento e tá prestes a escolher o repertório para tocar no seu casamento, seja na cerimônia, na recepção, enfim. Inclusive para servir música de fundo na recepção. Jamais, em hipótese alguma, escolha músicas seculares. Ah, mas é para agradar meus amigos, é para agradar minha família. O casamento é para agradar quem? Qual que é o propósito do casamento? Pelo menos para nós cristãos evangélicos. Pedir a bênção de Deus para o casamento. E como é que você conseguirá a bênção de Deus para o seu casamento se você toca tranqueira, se você põe para cantar, para tocar músicas que não glorificam a Deus, pelo contrário, músicas que escarnecem de Deus, que semeiam coisas horríveis. Estou falando só da MK. Existem outros gravadores também, mas só a MK Music tem uma coleção de 20 e tantos, eu até perdi a conta, mas sei que são mais de 20. Mais de 20 CDs da coleção Te Amo, Amo Você, acho que Amo Você. Só músicas românticas cristãs. Só músicas românticas cristãs. Entre elas, tem a do Cassiano, do Jairinho, esqueci o nome agora. Sei que eles gravam uma música romântica juntos e tem vários outros cantores, né, cristãos, não só da MK, como de outros gravadores também. Repertório 100% cristão, 100%, enfim. Beba da fonte certa, beba da palavra de Deus, inclusive em eventos sociais, digamos assim, eventos, cerimônia de casamento, recepção de casamento, ou até mesmo reunião, assim, se você é empresário evangélico, empresário cristão, reunião da firma, alguma palestra motivacional, sei lá o que for, coloque um fundo cristão, uma música cristã, conteúdo cristão, se você tem que servir a Deus, inclusive nessas ocasiões aí, corporativas, enfim, reuniões de negócio, seja lá o que for. Até aí, você tem que, até ocasiões como essa, você tem que consagrar a Deus, você tem que aproveitar para pregar o evangelho, para evangelizar, para testemunhar, para você dar o testemunho. Você não deve ser um cristão, agente secreto de Jesus, um 007 de Jesus, não. Você tem que evidenciar, porque é a ordem de Jesus pregar o evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O próprio Jesus foi a ordem do próprio Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, se você entende que esse vídeo pode fazer diferença na sua vida, curta, compartilhe nos seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Manda esse vídeo para quem é cantor, cantora, instrumentista, compositor, arranjador, produtor de clipe, médico, engenheiro, advogado, empresário, palestrante motivacional, coach, seja lá o que for. Manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela busque na fonte certa a inspiração para tudo que ela fizer, que ela jamais busque em fontes contrárias, que glorificam a carne, o mundo, o diabo, e não glorifique a Deus. Você não pode ter julgo desigual. Jamais deve haver julgo desigual, seja lá qual área que for. Tudo que você fizer, falar, pensar, você tem que glorificar a Deus, você tem que apresentar diante de Deus. Então, é um assunto que talvez gere uma certa polêmica, gere um certo debate, até mesmo um certo cancelamento contra mim, mas é necessário. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente.
E até depende se quiser. Tchau!